Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da AGESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 20 horas e aos sábados às 20 e 30 horas. A nossa bancada hoje está repleta aqui de componentes, né? Estamos aqui hoje no nosso programa para debater no campo das ideias, como diz o doutor Demerval, né? O debate aqui é campo das ideias, nada pessoal um contra o outro. O doutor Luiz Fernando Castro à minha direita, a doutora Ângela Beatriz à esquerda, a doutora Márcia e a doutora Márcia Plácido Lula da Silva, não vou esquecer mais isso. Por favor, né, doutor? Juntamente com o nosso contumaz faltante no programa, doutor Demerval Trajano. Mas agora, eu e a doutora Ângela entramos em entendimento, a gente vai Dona participar Luiz, mais, se Deus quiser. É que o doutor pode também dar o nome para o doutor Demerval Bolsonaro Trajano. Faltou o Messias. Doutor Demerval é um homem muito ocupado, né? Só pode vir de vez em quando, mas tá bom. Não, mas eu acho que não. Também, doutora Luiz. Sempre Poderia ser o Aloysio Moro Martins. Martins Moro. Martins Moro. Não botem adjetivos, porque eu não sou radical como vocês petistas são. Não, nós não somos radicais. Vocês são petistas de 7 costados. Isso não é bom para a democracia. Doutora Lísio, muito obrigada do senhor já começar o programa nos elogiando. Porque vocês, quando fixam uma ideia, não admite contrariedade. Vocês sempre estão certos. Né? O outro lado sempre está errado. Então, doutora Luísa, o senhor tem o perfil do petista. Eu admito equívocos, reconsidero. Aí pode gerar radicalização, né, doutora Luísa? Exatamente isso. Mas, gente, radical vem de raiz. Né? Nós temos uma raiz democrática e republicana. O problema todo de vocês da esquerda é que vocês atendem aqueles logos. Onde há o governo, sou contra. Então, vocês estão sempre contra. Mas o senhor queria que a gente tivesse a favor. Não adianta dizerem que não é. É verdade. Não, doutora Luísa, O senhor apoia esse contrariar o senhor, doutora, porque se for governo do PT, eles não estão contra, não. Sim, claro, evidentemente. Então, vocês vão de convir conosco. Para eles, o governo do PT... Se o governo for do PT, vocês dirão isso, se há governo Para eles, o governo do PT foi uma maravilha. Nós vivíamos no país das maravilhas. O seguinte, se vocês diriam, se hoje nós estivéssemos, né, sob o manto sagrado do PT, vocês diriam que estavam contra. Nós estamos contra um desgoverno. Não me inclua nesse você aí, doutora Márcia. Não me inclua nesse você, porque eu não sou dessa... Mas o senhor era a favor até do impeachment, doutora Luísa. Eu assisti o programa que o senhor disse até que o Paulo Pimenta tinha até que ser preso. Como favorável ao impeachment? Quando ocorre um fato que enseja o impedimento, eu sou a favor. Não sou... E o senhor acha que o fato que aconteceu ensejava o impedimento da presidenta honesta? Bom, o Congresso disse que sim. Tanto é que cassou ela. Bom, o STF disse que o Moro é suspeito e era incompetente para julgar, e o senhor não concorda? Não concordo, exatamente por isso que não concordo, porque tu vai reconhecer 5 anos depois. Não, essa decisão do Supremo foi eles fizeram uma composição para acomodar as melancias. Uma composição, sabe para quê? Para acomodar as melancias. Para que o Moro não fosse julgado suspeito, mas não deu certo. Não vamos absolver ele, mas vamos anular o processo, porque no fim, no frigir dos ovos, como diz o ditado na gíria, o efeito vai ser o mesmo. Não vai ter condenação. Vai ter prescrição. Doutora Luísa, de Curitiba, tá? Eram 4 processos, se não me engano. E são mais 10 processos no resto do país que já haviam sido arquivados por falta de provas. E o Lula é inocente de todos eles, né? É inocente. Eu sei. Ele adquiriu a primariedade. São tudo falácias.
né? Inventaram todos Não, os tá lá. crimes. Curitiba só se salva Ai, o doutor, Roberto ainda bem aqui, que o ó. senhor reconhece. Como diz o Rogério, que do senador, são tudo narrativas. Para a esquerda aqui, que compõe, que participa da nossa bancada, o Lula também estava certo até quando ele andava de braço junto com o Roberto Jefferson, na época do Mensalão. Ele andava de braço dado na rua com o Roberto Jefferson. O Roberto Sabia? Jefferson esteve no governo do seu querido FHC. Não, o Roberto Jefferson era ali com É dedo e unha, o Roberto era dedo e Jefferson unha com o Lula. Tanto é que é o mal, ele entregou os Correios para o Centrão, e aí é o mal necessário, os Correios agora estão sofrendo os efeitos danosos daquela administração. Ó. Bom, Acabaram com o doutora Correio. Luísa, nós Correio não sabemos- existe mais. O Correio acabou. nós sabemos Ele entrega a correspondência que com 60 pra dias de atraso. O senhor sabe que para um político poder governar, ele precisa compor. E o Isso, presidente Lula não disse na campanha que ele não faria composição. Ele não disse. Mas não ele fez falou composição ou como não o fez? verme Ele que fez governa composição ou não hoje. fez? mas qual é o problema? Ele fez composição ou não fez? Composições. Não, eu só pergunto uma coisa. Se não fez Esse- composição, caçaram. Collor de Mello. Ele se aliou, o Lula se aliou ao deu Centrão ou não se aliou, doutora Márcia? Sim, não teria como governar de outra forma, Isso, doutora Luísa. E agora vocês criticam o Bolsonaro por ter se aliado ao Centrão. Não, mas ele o disse que Verme não disse faria. que não faria isso. Ele O disse, Verme falou isso. ele ganhou votos por isso, porque não faria eu composição. Não, mas eu entendo que o governo brasileiro é de coalizão. Não adianta. Entra direita ou esquerda, se não chamar partido para apoiar, não funciona. O Brasil não vai funcionar. Aí eu não culpo nem Lula, nem Dilma, nem Bolsonaro, nem Fernando Henrique, porque não tem como governar sozinho esse nosso país. Não tem. Ele é um país continental e precisa do apoio do Congresso. Não adianta. Sim, o que a gente Eu acho que precisa fazer? Votar melhor para colocar assim, pessoas mais qualificadas de esquerda. Aí, no aí Congresso. são outros 500 cruzeiros, aí tem que ser visto caso a caso. Agora, se o Lula voltar novamente, ele vai ter que ter coalizão. Eu não concordo, doutor Mirabal, eu não concordo que tem que ter essa coalizão como fez Lula, como está fazendo o Bolsonaro. Eu acho que um político honesto, ele não precisa se aliar a ninguém. Basta ele não roubar para não ser empichado. Mas não, doutora Luísa. A Dilma roubou? Não, doutora Luísa. Doutora Luísa, o senhor acha que a Dilma não roubou? Eu acho que a Dilma não roubou. Ela roubou, mas deixou que roubasse. O Bolsonaro também não roubou. Ela não roubou, mas deixou que roubasse. Doutora Luísa, a presidenta Dilma foi vítima de um grande esquema. Pode ter feito vista grossa, talvez, né? Não sei. Não, ela foi vítima de um golpe, vocês sabem. Não, eu acho que ela foi injustiçada. Hoje vivemos essa tragédia. Ela foi vítima de um golpe legítimo. Mas sabe o que acontece? A Dilma faltou na Constituição. A Dilma faltou. A Dilma faltou, doutora Luísa. Havia previsão constitucional, inclusive, para deportarem a Olga Benário, para ir lá para o Holocausto. A Dilma faltou a ginga política que tem o Lula. Senão não teriam caçado ela. Não, o Lula transforma a água em pedra. O Lula é milagroso. Obrigada, doutora Luísa. Bom, mas só para concluir aquele meu raciocínio, eu acho que o que não precisa fazer coalizão, se aliar a Centrão, a não sei mais quem, vender a alma para o diabo. O presidente tem que ser honesto e ele faz projetos, apresenta projeto que ele entender que é correto. E pode vetar aqueles projetos, aquelas aprovadas pelo Congresso, quando ele entender que ela não vai ser boa para o país. E se, por exemplo, ele entender que uma lei deva ser editada por iniciativa dele, e se o Congresso não aprovar, ele fez o papel dele. Agora, para não sofrer impeachment, basta que ele ande na linha. Né? Como o Lula não andou na linha, a Dilma não andou na linha, e o Bolsonaro não está andando na linha. Né? Não, doutora Luísa. Não precisa fazer coalizão. Coalizão é pretexto para corrupção. Dá uma fatiazinha do bolo para o cúmplice. Doutora Luísa, Meu silêncio é eloquente, doutora Luísa. Uma partezinha, ó. O Collor de Mello, caçaram ele por quê?
por uma elba velha. Ele aprendeu a fazer política. Não, Hoje ele tem doutor Demerval, ele tem Ferrari. ele era sócio do PC Farias. Ele era sócio do PC Farias. Não foi a Elba, não foi a Elba. A Elba foi o... Não, pois ele é era o que eu sócio. digo. PC Farias era Tem que saber. sócio dele. Então, ele não é santinho, não. Não foi claro que não. Tanto que hoje ele está lá de senador, com o Lamborghini, com o Ferrari. Hoje ele aprendeu a fazer política. Entendeu? O caçador de Marajá virou Exatamente. caçador de inseto. Isso. Bom, mas vamos à nossa pauta de hoje, que é o nosso debate aqui. O que é que vocês estão achando dessa questão do voto eletrônico e do voto impresso? Está uma briga ferrenha, né? Há uma animosidade, inclusive, entre o Bolsonaro e o ministro Barroso, né? E está uma briga de bugio aí, né? E me parece que eu estou achando que o Supremo está acovardado. O Supremo está acovardado, não adotando medidas mais sérias contra o Bolsonaro. Agora, parece que essa semana, agora, uns dias atrás, o TSE oficiou, acho, a Polícia Federal para incluir o Bolsonaro aí nessa confusão toda aí, né? Inquérito de fake news, né? Isso, exatamente. E ele nem está dando bola. Ele continua metralhando. O Fux fez um pronunciamento essa semana agora na abertura do judiciário, e o Bolsonaro nem pelota deu para o... Tanto é que algumas horas depois já começou de novo a ofender ministros do Supremo. Eu não sou petista, não sou bolsonarista, sou pelo Brasil. O doutor Demerval pelo Brasil e pelo Bolsonaro, né? Eu sou só pelo Brasil. Não, tá. E o que é que vocês acham? Eu não votei nele, eu já falei, né? Posso falar? Posso dar minha opinião? Tem que ter voto eletrônico ou voto impresso? E aí, doutor Luiz, pode falar. Olha, é evidente que tem que continuar as urnas eletrônicas, porque elas são plenamente auditáveis. Já foi comprovado isso pelo presidente do TSE. Houve um manifesto de todos os 8 últimos presidentes do TSE em apoio à urna eletrônica, que não houve sequer indício de fraude, e o Bolsonaro, em sua live de quinta-feira, cometeu mais crimes de responsabilidade ao trazer fake news para mostrar que a urna poderia ser violada. Teve a cara de pau de dizer que mostraria as provas, reuniu a imprensa, depois, no final da live, disse que ele não tinha nenhuma prova, mas ele tinha indícios. É mais um crime que ele comete contra a democracia, contra o país. Ele é uma pessoa insensível. Ontem, dando uma entrevista, ele falou mal de uma pessoa, do ex-prefeito de São Paulo, que está morto, que não pode se defender, falando, inclusive, ele foi ao jogo com o filho. Ele não tem sensibilidade com os doentes, ele imita doentes passando mal, ele publica fake news, ele está sempre contra quem quer a ordem democrática em vigor no Brasil. Eu sou plenamente favorável à urna eletrônica. Chegou o tempo em que os votos impressos eram retirados das urnas, eram jogados no Guaíba, atrás do Gigantinho. Muitas eleições foram comprometidas por isso. Muitos deputados deixaram de ter mandato por isso. Outros tiveram mandato por também essas fraudes eleitorais. Tinha aqueles esquemas de dar dentadura para as pessoas que não tinham dente, da parte de cima, depois, quando traz a confirmação do voto, se dá a parte de baixo. Essa é uma tentativa de controlar o voto, dar R$50 na entrada e 50 na saída. Voto tem que ser por meio eletrônico. Nós vivemos no mundo digital, nós não estamos mais no tempo das cavernas, onde tem que ser uma comprovação. Isso seria importante para as milícias, principalmente as do Rio de Janeiro, controlar os votos na cidade maravilhosa. Ou seja, ia ficar milicianos à porta das sessões eleitorais, exigindo a comprovação que a pessoa teria o voto, e para que fosse demarcado quem eles gostariam que entrasse nas câmaras legislativas. Então, acho isso um total retrocesso. Os partidos políticos já estão engajados em não aprovar essa PEC. Talvez já morra na própria Comissão de Constituição e Justiça, essa PEC, eu espero que sim,
porque é um total retrocesso de 60 anos para trás. O governo Bolsonaro, aliás, é um governo de retrocesso. Tínhamos o Temer, que tinha a ponte para o futuro. O Bolsonaro tem a ponte para o passado. Só o que não presta tem que voltar. Tudo que foi feito até agora está errado. Agora, a Cinemateca pegou fogo semana passada, a culpa era do PT. Não, a culpa é do seu ministro, seu secretário nacional de cultura, que tem status de ministro, Mário Frias, que estava num congresso, numa cúpula do G20, com o ministro do turismo, que representava que a pasta da cultura pertence ao Ministério do Turismo. Estava lá dizendo besteira, envergonhando o país, dizendo que o Coliseu era uma obra feita por homens livres com a iniciativa privada. O Coliseu foi construído 70 anos depois de Cristo e foi construído com a base no imperador da época, que reuniu verba de outros de impostos que eles cobravam e patrocinou essa obra, sendo que morreu mais de 5.000 escravos fazendo o Coliseu. Ele vai lá para nos representar e dizer esse monte de asneira. É uma vergonha. O Brasil realmente, como disse o ministro das Relações Exteriores, virou uma pária mundial. É isso que eu acho. Eu acho que esse ministro aí, eu acho que esse ministro aí, o Frias, ele é tão cara de pau quanto o Bolsonaro, que se coçar o rosto, cai serragem. Exatamente. Então, como disse o ministro das Relações Exteriores, o ex-ministro Ernesto Araújo, ele tinha orgulho de dizer que o Brasil é uma pária para o mundo. Realmente, o Brasil é uma pária para o mundo. Agora, eu questiono, já que nós estamos no assunto do voto eletrônico, eu questiono a bancada. Será que essa ameaça do Bolsonaro de que sem voto impresso não tem eleição se concretiza? Não, até o próprio general Cruz Santos ontem estava falando, acho que é Cruz Santos, uma coisa assim, Santos Cruz, que essas falas do Bolsonaro deveriam ser investigadas legalmente, que o Ministério Público Federal está perdendo tempo. O Bolsonaro, acho que ele é um leão sem dente. Ele só ruge, mas não morre. A verdade é que ele quer realmente, né, doutor Luiz, é um golpe de Estado. Ele quer confundir as eleições lá na frente, alegar um motivo para a sua derrota, é praticamente certa. Então, com a sua derrota, ele quer embaralhar todas as eleições, que é voto com contagem, que nem se fazia antigamente. Não, ele não ganha essa eleição. Nem o Bolsonaro, nem o Lula ganham essas eleições se tiver uma terceira via. Ficávamos um mês recontando votos para saber quem é que ia nos representar. Isso é retrocesso. O Bolsonaro é aquele cão que late, mas não morde. O Lulinha, ele quer o apoio militar, mas ele não tem mais total apoio, porque está tirando, está dando para o Centrão, seu governo. Quem está governando agora é o Ciro Nogueira, ele não tem mais poder nenhum, ele só gosta de motocicleta. Roberto Jefferson, que era parceiro do Lula. Ele não gosta de trabalhar. Que era parceirinho do Lula, era ali com o Lulinha ali, ó. Dedo de unha. Não, e agora também está governando. Esse escândalo de botar um sigilo de 100 anos nos crachás dos seus filhos que foram visitá-lo no Planalto. Tá, mas o governo do sigilo, é o governo do absurdo, é o governo da corrupção, é o governo da negação, é o governo negacionismo, que já está quase 560 mil brasileiros mortos. O governo do PT, continua a corrupção na competição. O governo do PT não ficava atrás. Agora, viu, doutora? Nem vamos responder. Não, é silêncio eloquente. É isso, fica no silêncio. Outra coisa, o senhor falou que o senhor e o doutor Deneval são pelo Brasil. Nós, da esquerda, somos contra o Brasil, pelo que o senhor pensa. Nós não somos contra o Brasil. Vocês são pelo Brasil e também pelo dinheiro do povo. A fim de um Brasil sem corrupção e que respeite o devido processo legal. É isso que nós pensamos. Me ajuda aí, doutor Demerval. Me ajuda aí, doutor Demerval. Condenação com base em provas. A afirmação que a gente fez... com base em indícios. A afirmação que eu faço que eu sou a favor do Brasil não é que eu não seja de esquerda, não seja de direita. O governo que estiver no poder, se eu não ver corrupção, se representar os anseios da sociedade do povo, eu apoio, tanto que eu votei no Lula. Por isso que eu digo que eu sou a favor do Brasil. E eu não votei no Bolsonaro, não votei mesmo. Agora, entendo que ele fala muita bobagem. Agora, com relação ao voto eletrônico que o doutor Reis falou, eu acho, doutor Reis,
não precisaria alterar, porque não se viu fraude até hoje nas urnas eletrônicas. Mas eu vi um cientista político falar que as urnas eletrônicas nunca foram atualizadas, que vários países já têm urnas de segunda geração, e no Brasil não. Mas eu acho que uma outra coisa que eu vi importante, eu acompanhei o Bolsonaro falar, que está assim, estão conspirando, pode ser o que o colega falou, as pessoas que vão julgar se pedir uma revisão de contagem de votos são os mesmos que inocentaram o Lula, tipo assim, estão conspirando contra o Bolsonaro. Por isso que ele está um pouco preocupado. Mas eu acho que as urnas são bem seguras, eu acho que não precisa auditar nada, e eu acho que ela sempre manifestou, sim, a vontade do povo, todas as eleições foram aceitas normalmente, aquela do Aécio Neves, vocês viram ali, ele mesmo disse que ele pediu uma auditoria e comprovou que não tinha nada de errado, nada de ilegal. Então, eu acho que o Bolsonaro está falando muita bobagem, ele está muito assessorado pelo Exército também, que agora os inativos do Exército estão apoiando ele falou que não vai ter eleição, mas ele fala mais bobagem do que realidade, a eleição vai ter, e eu acho que os partidos associados ao TSE... Bolsonaro é um fanfarrão. Ele é um fanfarrão, doutor Demirão. Eu acho que o Bolsonaro está sendo Bolsonaro, desde sempre. Né? E ele está aproveitando esse assunto da eleição, de voto impresso, de retroagir. Talvez tirar o foco de alguma coisa, né? Eu acho que com um assunto só ele está matando dois coelhos, né? Porque ele está tirando o foco da CPI e está causando uma polêmica, né? Um temor, uma polêmica, plantando alguma coisa na cabeça do povo, porque ele sabe que ele já perdeu essa próxima eleição, que não vai ter 2020. Não, mas, doutora, tem muita água para rolar embaixo não, mas ele não se elege mais, ele não vai se reeleger. Sim, primeiro porque esse homem fez uma campanha ele vai perder dizendo que era contra... a terceira via. Doutora Luísa, eu não posso falar alto, meu tom de voz, meu timbre é baixo. Se eu quiser que o telespectador me ouça... Não, eu só fiz a pergunta. Por favor, não me interrompa. O Bolsonaro vai perder, aí eu pergunto se é para o Lula ou para a terceira via. Mas a gente não sabe ainda quem é a terceira via. Falta 1 ano e meio para as eleições e não apareceu ainda. Mas vocês viram que já estão falando no presidente do Senado com a Luísa Trajano da Magalu? Mas ela disse que não queria. Ela já falou que não. Eu vi algo na Veja essa semana, inclusive, eu vi sobre isso. Mas não sei. Seria uma terceira via muito boa. No Senado, o Rodrigo Pacheco, ele é o candidato do Kassab, do PSD. Isso, exatamente. Ele é todo custo para concorrer. Vai ser a terceira via. Eu vi o Kassab defendendo ele. Mas continua, doutor Ângelo. Continua que lhe tiraram a palavra, né? Eu acho que o Bolsonaro está desesperado. E assim, ele sempre fez isso. Sempre, ele está sempre... Quando veio a vacina, eu não tomo vacina. Quando começou a pandemia, isso é só uma gripezinha. Ele está sempre assim, é da natureza dele. Se esse senhor tivesse sido punido quando ele idolatrou um torturador, talvez hoje a gente não tivesse um mentecapto na presidência. Mas como no Brasil tudo vira piada, inclusive assuntos sérios, né, como um torturador ser idolatrado, é uma coisa muito triste, muito terrível, né? Nazistas serem homenageados e tirarem fotos abraçados com o presidente do Brasil, nós não precisávamos estar passando por tudo isso. Por tudo isso, ter uma pessoa que só traz prejuízo para esse país. Enquanto ele está fazendo essa campanha do voto impresso, Brasil afora, nosso país está sem governo. Mas colegas, só uma partezinha, doutora. Se o Bolsonaro está todo errado, é um genocida, por que ele tem tanto apoio nas ruas? Aí nós vamos entrar para uma esfera que talvez eu não consiga, que seria por ramo da psiquiatria, da psicologia,
Por que se apoia e se identifica com uma pessoa homofóbica, racista, machista, mal educado, porque diz o que pensa e não importa aonde, né? Não importa para quem, né? Por que eu vou me identificar com uma pessoa dessas? Eu não consigo, que menospreza, que humilha as pessoas, que se acha mais. Eu não consigo nem ver nessa pessoa, e nunca vi uma pessoa que consiga, né, produzir, porque ele não é um ser produtivo, ele produz isso, sempre produziu. A doutora Ângela disse uma coisa que eu não concordo, que o Bolsonaro não fez nada de bom. Fez uma única coisa que eu acho, tirar o PT do poder. Não, e doutora, não, e uma segunda mas qualquer outro poderia ter tirado. Uma segunda coisa boa, ele deu o 13º para o Bolsa Família. Uma terceira coisa boa, vamos passar o Bolsa Família para R$400. E a quinta coisa boa, nós somos o 4º país em número totais de vacinados. Doutor Demirel, o Bolsonaro não dá nada, doutor Demirel. Ele não dá nada porque o dinheiro não é dele. Não. Dá dinheiro não, eu faço. Eu também dou. Nós poderíamos, né, se tem uma fonte idônea, essa informação. Não, hoje na CPI, doutora, nós poderíamos ser o primeiro, se ele não quisesse negociar vacina. Depoimento da participação do senador Heinz, falou que o Brasil é o 4º país. Está assistindo, hein, doutor? Não, vamos monopolizar. Vamos dar a palavra para a doutora Márcia aí, ó. Nós estamos monopolizando aí o programa. Doutora Márcia? Mete o pau aí na direita aí, doutora. Né? E não fala. Doutora Márcia. Ana? Não tem problema, estou aprendendo com vocês, gente, aqui, ó. Me dá um minutinho, doutora Márcia. Hã? Me dá um minutinho só para esclarecer essa questão que o doutor Demerval levantou. Que o Brasil é o 4º país que mais vacina. Em quantidade, não no percentual, porque o Brasil não é o 4º. O Brasil é o 54º ou 55º. E a gente tem que fazer essa comparação por milhão de pessoas. E aí o Brasil cai lá para baixo. A quantidade, porque o Brasil tem uma população de 225 milhões. O Uruguai, por exemplo, tem uma população de 3 milhões. Toda a população já está vacinada com a segunda dose. Então, o Brasil não chegou a 20% de vacinados como segunda dose. Então, a gente não pode dizer que estamos em 4º lugar em vacinação. Não é, o dado não está correto. Em números totais, o senador Heinz, que é ele é um senador do governo, ele é pró-Bolsonaro, ele traz essas informações erradas, assim como ele também traz a informação errada do kit preventivo, da cidade de Rancho Queimado, que ele tornou ganhando esse apelido de senador Rancho Queimado, em função da cidade que aplicava o kit Covid. Então, vamos lá, alto lá com essa informação de o 4º país que mais vacina, em quantidade. O doutor Demerval tá divulgando fake news, então. Não, senhor. Está no YouTube a CPI. Está no YouTube, não, doutora Luísio. Está no YouTube a CPI. O que, doutora Demerval? Está no YouTube também as lives do Bolsonaro, que é uma propagação de fake news uma atrás da outra. Não, mas eu estava assistindo na TV Senado, eu assisto o dia inteiro, eu gosto muito, para me inteirar dos assuntos políticos. Inclusive, quem disse que o Brasil está em 4ª posição? O senador Reis disse que em números totais... o senador Reis, bom. E aí, em números totais, o Brasil perde para a China, para a Índia e para os Estados Unidos, e o Brasil é o 4º. E em números totais de vacina, porque doutora Luísio, o senador Reis também, assim, ele dá a vida pelo Bolsonaro. Eu ia dizer, ele deita para o Bolsonaro passar por cima. É lamentável, é uma vergonha. Claro, ele quer o apoio para ser candidato a governador aqui no Rio Grande do Sul. Viu, doutora Luísio? Já que puxaram o assunto da CPI, hoje eu estava escutando um senador novo do PT, achei muito inteligente ele falar, um novo do Rio Grande do Norte, ele falando, e é verdade, que sirva de lição essa CPI, porque o que está acontecendo com o Brasil? Que a gente precisa de vacina. Aí tem reverendo, tem policial envolvido, tem reverendo, era tão simples, o Ministério da Saúde compra do fabricante e aplica.
Por que tanto atravessador? O que Mas acontece? e o caixa 2, como é que fica daí, doutor? Quem é que vai ganhar E dinheiro em Ministério da cima? Saúde, né? Mas, Quem é que vai mas ganhar você- dinheiro em cima? Os corruptos que vão Mas ganhar a- dinheiro em cima, que não Pois somos é, do mas a- PT, viu, doutor Luiz? Não mas somos a do CPI PT. não, Isso. mas a CPI ainda não Sim, conseguiu provar isso, pelo que eu entendo, né? Pelo que eu Para bom entendo. A prevaricação doutor tá Demerval, eu vou lhe Ah. dizer uma frasezinha, um ditado antigo, mas não é Tá. nada pessoal, é só para Tá. bom entendedor, meia CPI basta. Tá. Continua, doutora Márcia, vamos lá. Bom, então, assim, gente, eu acho que tudo isso começou, foi lá no impeachment da presidenta Dilma, né, quando aquela ponte para o futuro do Temer, na verdade, né, era uma ponte para o passado, efetivamente, né? Porque, assim, ó, todas as nossas conquistas, né, que a gente teve ao longo de tantos anos, né, tudo isso foi a bancarrota com a perda dos direitos trabalhistas, essas coisas todas, né, que resultaram, né, nesse genocida no poder. Aí agora ele vem falar, né, no voto auditável. Primeiramente, né, os votos são auditáveis, né, na urna eletrônica. Mas isso tudo, para mim, também é o bode na sala. Tudo isso, para mim, vocês sabem que eu sou meio teórica da conspiração. Mas a cada pesquisa que sai, ele sobe o tom. Né? Cada vez que ele percebe que ele vem perdendo terreno, que ele vem perdendo popularidade, ele que eu estou dizendo é o genocida. Então, assim, o que acontece? Ele sobe o tom. Ontem, infelizmente, eu ouvi parte da manifestação dele, né, à tarde, depois do pronunciamento do Fux, que eu achei muito leve o pronunciamento do Fux. Né? O que o Fux falou? O Fux simplesmente, né, reiterou da importância das instituições e tal, coisa que não haveria nem necessidade de ser assim tão frisado, se nós vivêssemos, né, um momento que não fosse um momento de exceção. Imediatamente após, o genocida fez, então, o seu pronunciamento. Mas é uma coisa assim, ó, vergonhosa. Primeiro, pela falta de fluência verbal que essa pessoa tem. Eu acho que ele tem dificuldade, inclusive, de leitura, porque a gente pode perceber em muitas vezes que ele vai se manifestar que ele está lendo, mas ele tem muita dificuldade, né? Assim, o Tico e o Teco parece que não tem assim, ó, muito relacionamento. Como disse o Paulo Pimenta, né, o nosso deputado federal, ele diz o seguinte, que é muito difícil que o genocida consiga dizer duas frases que uma tenha relação com a outra, e é verdade. Quando a gente tem o desprazer de ouvir essa pessoa, essa criatura ontem, assim, no discurso dele, o que ele disse? Que o Barroso, né, estava conspirando e estava assim, aliciando os demais ministros com o objetivo, né, de que o presidente Lula voltasse ao poder, que daí todo mundo já sabia o que ia acontecer. Ele chamou o presidente Lula de cachaceiro. Só assim, são ofensas pessoais, porque ele é uma pessoa tão desprovida de inteligência, de propostas, né, tão desprovido de pensamentos em relação ao Brasil, porque o que ele faz nesse momento? E ele precisa subir o tom, ele precisa fazer um escândalo como ele está fazendo, né, ameaçar, né, assim, colocar, então, né, o seu gado todo disponível, né, para ele, provavelmente no sábado, porque ele deu um ultimato, né, que esse sábado seria, então, o último protesto que eles fariam, né, pró-voto auditável, porque ele está prometendo romper com as instituições. Né? E o que seria isso, então? É instaurar uma ditadura? Já estamos vivendo isso já há algum tempo, né? Uma ditadura do judiciário a gente viveu até o STF se reacreditar. Então, o que acontece agora nesse momento? Porque o genocida sabe que, se ele não for reeleito, ele vai descer a rampa do Planalto algemado. Porque são tantos crimes contra a humanidade, doutora são Márcia, tantos fake news. Não é tanto assim. Doutora Luísa, mais então vai ter um processo assim, vai ter um processo assim, tão rápido, vai ter um processo tão rápido que nem um raio. O senhor sabe que isso é uma figura de linguagem, uma licença poética, né, Talvez não seja assim, doutora Luísa, porque aqui é Brasil.
Aqui é Brasil, porque então, esse homem não era nem para ter chegado à presidência. Então vai haver um processo. Vai haver um processo contra o Bolsonaro Luísa, mais rápido que um raio para possibilitar que ele saia do Não palácio. é tão rápido quanto o processo não é do Lula da Silva. Quanto tão Lula rápido quanto já faz 10 anos. Do Lula já faz 10 anos que estava em andamento. Eu Foi sou o rápido. presidente Lula até hoje pelos problemas que nós vivemos nesse momento. Então, doutora Luísa, eu gostaria de acrescentar o seguinte: o genocida sabe que, se ele não for eleito, ele sabe que ele não terá mais a imunidade parlamentar, ele não vai mais ter, né, todas aquelas benesses que ele teria enquanto parlamentar. Ele vai ser julgado lá, né, em primeira instância. Então, doutora Luísa, assim, as lives que ele faz, né, ele permanece disseminando, divulgando fake news, ele permanece mentindo, ele disse, né, que apresentaria provas, como o doutor Fernando colocou, e efetivamente ele não apresentou, disse, inclusive, que não teria provas, mas falou, né, só faltou falar em convicção, ele falou em quando é que o Lula vai apresentar a prova da sua inocência? Não há mais necessidade de prova, né, doutora Luísa? E quando é que o Lula vai apresentar a prova da sua inocência? Quem acusa Mas tem quem o tem que ônus da prova. provar a culpa dele é o MP, que Claro, nunca é fácil, conseguiu. né? Atira o ônus da prova para o outro lado, né? Tá certo? Mas de quem é o Embaralha ônus as da prova, cartas, doutora Luísa? embaralha as cartas, Não. né? Lula sempre foi da Embaralha. acusação. Eu acho assim, quem é culpado no processo criminal gosta de embaralhar as cartas. É a melhor estratégia que tem de defesa. Embaralha as cartas, mistura tudo, cria uma confusão que nem o juiz se entende na hora da Doutora sentença. Luísa, o senhor parece o Bolsonaro. O senhor parece o Bolsonaro, disseminando coisas que não aconteceram. Exatamente. Eu não pareço um petista? Eu não pareço um doutora petista, Luísa, então? Que é o acusado Não, que tem que não provar sua parece. inocência, porque o MP simplesmente se Agora. exime do ônus de provar a sua alegação. Quando o criminoso alega legítima defesa, ou uma excludente, inverte o ônus da prova. Mas não foi o caso, doutora Luísa. Foi o caso? Ele vai dizer que não sabe que eu não acompanho. Eu não sou que nem a doutora Márcia, que acompanha o processo do Lula de capa a capa. O senhor disse que tem um caminhão de provas contra o presidente Lula. Mas sabe o que acontece, colega? Como o senhor não acompanha? Dos trechos da sentença que eu li, não. O Lula era culpado até o teto. Vamos ver a opinião do doutor Demerval aqui. O doutor Luísa está tumultuando. Aqui em memória diz que a doutora Luísa sabia até os laudos das perícias do processo do Lula. Agora ele não sabe mais nada. Isso, os pedalinhos tudo memória gravado seletiva. com o nome do memória seletiva do do nosso Lula. diretor. Tinha uma adega cheia de vinho daquele que o Lula gosta, que custa R$5.000. Eu posso continuar, então, doutora Luísa? O doutor Fernando falou sobre o sigilo, né, nos crachás dos filhos do genocida. Né? E isso foi feito também. Tem sigilo de 100 anos sobre o cartão de vacina dele e da família dele. Sigilo, né, em relação ao Pazuello também no Exército. Ou seja, tudo que envolve o genocida é sempre envolto pelo sigilo, é sempre protegido por um sigilo. Acontece que, se não fosse assim, todas essas mortes que a gente pode colocar nas mãos dos lavajatistas, né, e dos bolsonaristas, eles seriam esquecidos muito rapidamente. Mas no Brasil não morreu mais ninguém, fora do Brasil não morreu ninguém também. Simplesmente, eles são de uma triste memória, ninguém vai querer lembrar que esses lixos humanos passaram pela presidência. Né? O doutor Fernando falou no incêndio da Cinemateca, né? E daí eu lembrei que o presidente de Portugal esteve aqui no Brasil e se reuniu com o presidente Lula, e não com o Bolsonaro. Por quê? Porque esse genocida ele consegue atropelar e assassinar a última flor do lácio, que é a nossa língua portuguesa. Essa pessoa nem falar direito sabe, esse cristão. O Lula também não sabe falar muito direito, não, doutora Márcia. Não vai atrás. Tá. O Lula também não é não é uma sumidade, mas é humano. É uma pessoa. Ele engole as palavrinhas também, gosta doutora Luísa, o doutor Demerval falou sobre o Bolsa Família, né?
o Bolsa Família continua, né, no mesmo patamar que estava. Ele vai ter aumento o ano que vem, porque é ano eleitoral. Né? O próprio genocida já falou, também, né, que é no próximo ano que ele vai ter aumento e que tem que criar isso, né, no Ministério da Economia. Por quê? Porque existia, na verdade, aquele orçamento secreto que em qualquer outro governo seria chamado de Caixa 2. Mas no governo do genocida, que é cheio de sigilo, que o PT gostava muito, é um orçamento secreto. Mas também, Caixa 2 esse que era prática constante no governo do PT, não era? Mas também foi falado, né, não tinha Caixa 2 no PT, não tinha. Assim, ó, o governo do PT não tinha Caixa 2, doutora Márcia. Nós tínhamos a lei da transparência, né? Que a transparência não existe atualmente. Outra coisa, o grande problema também com o nosso governo popular em relação aos militares, né, que se aliaram a esse genocida, foi em função da Comissão da Verdade, porque efetivamente eles não queriam que viesse à tona todos os crimes praticados, né, pelos militares durante a ditadura. Então, por favor, gente, mas ainda tem, né, pessoas acéfalas que gostariam que voltasse a ditadura militar. É algo assim simplesmente estarrecedor, estupefaciente. Outra coisa, doutora Luísa, o doutor Demerval disse que o genocida, que ele, pelo menos, ele é honesto, né? E que ele simplesmente ele é contra os governos quando não existe, né, honestidade. Mas agora, com a CPI, o doutor Demerval acha que ainda não existe, né, suficientemente né, provas ou demonstrações de que haja envolvimento, né, do genocida. Mas eu diria que esse desespero dele, tudo isso que ele vem dizendo, né, que sábado vai ser a última cartada, que o Barroso já se estendeu demais e ele cada vez estica mais a corda, mas é justamente para tirar os holofotes da CPI. Hoje, esse reverendo, né, assim, está fazendo de tudo para tirar, né, o genocida dessa situação desagradável, constrangedora, de demonstrar que ele tem envolvimento com tudo isso que vem acontecendo. E eu não duvido, se a CPI já foi concluída, que seja dado voz de prisão para ele hoje também, para esse reverendo aí. Reverendo. Porque daí o que acontece? Porque daí assim, o doutor Demerval mesmo disse assim, ó, é reverendo, é policial, é isso, é aquilo, tal, papapá. Do que o genocida se cercou? De militares incompetentes, pessoas que a diferença entre eles e o pão é que o pão tem miolo. Então, a maioria dos militares é da reserva, doutora Márcia. A maioria é da reserva. Deixa eu fazer... da reserva, doutora Luísa, mas é um absurdo deixa eu fazer uma perguntinha aqui para a esquerdinha aqui. A esquerdinha está muito calminha aqui. Vocês decantam a tão decantada inocência do Lula, que vocês preconizam, mas o Lula tem muito medo de cadeia, né? Ele tem medo de ir para a cadeia. Vocês lembram daquele episódio da Dilma, mandando lá o termo de posse como era ministro? Bessias, isso. Ela chegou e disse para o Lula, ô Lula, estou mandando o Bessias aí, tá? Estou levando o documento aí, só basta assinar, se tu precisar. Por que se ele fosse tão inocente, por que ele não disse para a Dilma, olha, Dilma, eu sou inocente, não tenho medo de prisão. Não precisa me nomear ministro para me escapar da prisão, para ganhar foro privilegiado. Isso. Doutora Luísa, uma pessoa inocente não ia ter medo. O senhor está a favor de uma prova ilegal? Vou dar uma resposta. Que demonstra a culpa é ilegal, né? E as outras não existem. É assim mesmo. A esquerda é assim. Eu estou questionando. Doutor Demerval, o abelheiro se alvoroçou. Alvoroçou. O senhor é contra essa pergunta e depois não para aqui. Esta é legal? Então, alvoroçaram todas os marimbondas. Doutora Luísa, eu vou lhe dar uma resposta para a sua pergunta bem breve, parafraseando Ibsen Pinheiro. Vamos lá, claro. Quem não deve, teme. É a inversão dessa frase. Quem não deve, teme. Essa é por isso que o Lula pode ter medo da cadeia, porque ele não deve. Então, mas ele não tem, porque ele podia ter saído do Brasil e não saiu. Ele foi para Curitiba. No país das injustiças, quem não deve, teme. Não. Quem não deve, não teme.
Esse é um ditado que... E o Lula, até onde eu sei, foi condenado com indícios. Mas... E de indícios a CPI está cheia. Não foi por indício, não. Não, o Mas, sítiozinho lá, os pedalinhos do sítio, os vinhozinhos do sítio emprestado. Deixa o doutor Demerval Não. Porque, assim, olha aqui, doutor Luiz, esse tipo de argumentação de vocês, lavajatistas, dá uma preguiça intelectual na gente, porque o Supremo já deslindou tudo, doutora Luiz, então não sofra mais. Não sou lavajatista. Ninguém mais aguenta ouvir falar. Eu sou pela punição dos culpados. Cadeia para os corruptos. Aí, o senhor não quer, então, que investigue o Marreco lá de Maringá, o pessoal todo lá da Lava Jato. Se tiver que investigar, eu não quero. Eu não quero que investigue. Eu quero que investigue. Se houver motivo, todo mundo deve ser investigado. O senhor não acha que eles precisam ser investigados? Todo mundo deve ser investigado, havendo ninguém para cima da lei, né? Exatamente. Havendo indícios, tem que ser investigado. Ninguém, doutor Demerval, nem o Sérgio Moro, nem os Golden Boys lá de Curitiba, nenhum deles está acima da lei. Concordo. Eu acho que a lei é para todos, né? Os procuradores do Rio de Janeiro não, se não me engano, são do Rio de Janeiro, estão sofrendo um processo disciplinar e eles podem ser exonerados. E era isso que tinha que acontecer com os Golden Boys de Curitiba, não é? Que se utilizaram, né, de todo um poder que tinha naquele momento, a manipulação feita pela mídia. As pessoas não podiam discordar da Lava Jato, porque daí elas estavam a favor da corrupção. Elas estavam simplesmente investigando de uma maneira completamente fora dos parâmetros legais. Aí o doutor Aloysio, ele é muito favorável, né, a essa divulgação, né, desse áudio, sendo que 22 áudios deixaram de ser divulgados. O Marreco de Maringá pensou este áudio que podia comprometer, né, e insuflar a população contra a Não fosse esse áudio, ele teria sido ungido a ministro e cairia com foro privilegiado. Quem aceita um foro privilegiado para fugir da cadeia, para mim é criminoso. Santo hacker, o que ia acontecer? O Marreco de Maringá continuaria sendo comparado a um super-homem, quando, na verdade, ele é um bandido. Por que a Corregedoria do Judiciário não puniu o juiz? Se ele estava... Não puniu porque já não era mais juiz. Não, mas ele era o exercício da função. Se ele tivesse cometido irregularidade, a Corregedoria poderia tê-lo punido. Não, ele pediu escusas. Assim como ele perdoou o Onix, que pediu desculpas, daí ele também... não, mas ele pediu desculpas. Lula pediu escusas ao povo brasileiro pelo dinheiro surrupiado? Nunca, não tinha do que se desculpar, doutor Aloysio. Ele só fez o bem para a população brasileira. Foi isso. Mas não prego, doutor Aloysio, vamos deixar o doutor Demerval falar. Tá, fala, doutor Demerval. Nós não podemos pregar o Brasil como terra arrasada, gente, né? O Brasil está andando. Mas o senhor disse que o Brasil nunca vai deixar de ser o país do futuro. Não, mas eu concordo, doutor, eu concordo. Mas eu não concordo com isso. Essa pandemia veio... Nós já fomos um país pujante. Certo, doutora, mas o que acontece? Hoje em dia, o mundo inteiro está em crise, né? Claro. Aí veio essa pandemia que até hoje afetou as economias do mundo inteiro como estão, e o Brasil está andando. Nós tínhamos, antes da pandemia, 14 milhões de desempregados. Hoje nós estamos com 15 tentando diminuir. Hoje o Brasil está andando. Olha, a inflação estabilizada, pouca coisa acima da meta, o desemprego está baixando, a economia está voltando a circular. Eu acho que o Bolsonaro, eu não estou defendendo o governo, até porque, se tiver corrupção, ele tem que ser punido, e a CPI tem que investigar e punir. Mas o Brasil está andando. Nós não somos... A gente vê aí, como a gente viu Venezuela, viu Cuba. O Brasil está um país que ele tá no caminho. O Bolsonaro fala muita bobagem. O Bolsonaro não usa máscara. O Bolsonaro tem uns filhos lá que, na minha visão, são suspeitos. Tem. Mas o Brasil está andando. Olha essa pandemia. Andando para onde, doutor Demerval? Doutora, nós estamos com $1 em média de 5. Nós estamos com a inflação um pouquinho acima da meta. Nós antes da pandemia, quanto era o dólar, doutor? 4. Não, doutora, mas daí nós tínhamos... Antes da pandemia, nós tínhamos 14 milhões de desempregados. Hoje nós estamos... Antes da pandemia não existia... Doutor Demerval, você sabe por que hoje o senhor está dizendo que nós temos 15 milhões de desempregados? Porque quem aluga uma bicicleta para entregar lanche é visto e tido pelo Guedes como empresário. Empresário, bom.
Bom, É se isso, investigue, esse é o que se problema, doutor investigue Demerval. também, que se Não, investigue. com a destruição das leis trabalhistas, né? Quando é o negociado sobre o legislado, por isso que hoje não se diz que tem muito mais gente desempregada, porque eles atribuem a quem entrega lanche de bicicleta, muitas vezes as bicicletinhas aí do Itaú, que o pessoal aluga, como um empresário, como um empreendedor. Esse é E o agora problema. esse projeto, doutora Demerval, lhe perguntar, esse projeto do Guedes agora de parcelar os precatórios federais para poder aumentar o Bolsa Família para ganhar voto na eleição de 2022, o que o senhor acha disso? O Congresso que não aprove. O Congresso que não aprove. Ele O comprou Bolsonaro... o Centrão, doutor Demerval. O Mandurinha sozinha não faz verão. Ah, O mas precatório vai ser Mandurinha pago com em o bolso 9 parcelas cheio. agora, um precatório acima de Mandurinha. 600 salários mínimos vai ser pago em 9 parcelas. Uma andorinha com a conta bancária recheada faz Vai baita do verão, né? verão e tanto, faz um ano inteiro, não faz só verão, faz vários. Mas essa... 4 verões vai fazer. Mas viu, doutor Márcio, doutor colega, eu estava vendo um político falar que o Bolsa Família ele foi usado politiqueiramente, inclusive também pelo Lula, que na época que o Lula aumentou o Bolsa Família, ele estava envolvido com o mensalão, e o Bolsa Família, o Bolsa Família fez com que, o aumento do Bolsa Família fez com que ele não ficasse quase nada, não ficou provado que ele estava envolvido, se reelegeu. Talvez o Bolsonaro esteja usando isso aí como politiqueiro também agora, eu não duvido. Mas Talvez poderia, né? São tudo, doutor Demerval, são tudo farinha do mesmo saco. Já me Não, disseram isso, senhor, o senhor não compare, doutor Luiz, o presidente Lula com essa criatura. Por odiosa. favor, né? Farinha do mesmo saco. Tem a mesma... O bom é o Moro, né? Tem a mesma O índole. correto, o honesto é o Moro. Um homem íntegro. Íntegro. Até onde se sabe, sim. Mas vocês acham que o Moro vai um dia concorrer a alguma coisa a mais? Esperamos que não, doutor Demerval. Eu acho que eles falam que ele vai ser a terceira dizer via. o doutor Aloysio, um adágio popular, ele está mais sujo que pau de galinheta. Ele falam que ele seria a terceira via, mas eu acho que ele ficou mal com a esquerda e com a direita, né? Ele é extrema-direita. com o doutor Aloysio. Não, na verdade é o seguinte, ó, uma terceira via, seja Moro, seja não sei quem, candidato Bolsonaro, Lula. Quem é do Bolsonaro, se o Lula for para o segundo turno e o Bolsonaro não for, vota na terceira via, em Moro e etc. Sim. Por o contrário, acho que o Moro pega até voto dos petistas. Não pega dos raivosos. Dos petistas raivosos não pega. Mas a doutora Márcia não vota nele, a doutora Márcia também não. A doutora Márcia não vota no Moro, nem o homem que condenou o ídolo dela. Como é que vai? Bem, pessoal, falta um minutinho para cada um para nós encerrar o programa. Quem começa então aí? eu quero começar. Eu quero fazer uma relação de algumas pessoas que estão aquém da posição que ocupam no Brasil. Augusto Aras, da PGR, André Junqueira, AGU, candidato ao STF, Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho, Mário Frias, secretário nacional da Cultura, Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, Weintraub, atualmente no Banco Mundial, Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Arthur Lira, presidente da Câmara, Celso Nunes Marques, ministro do STF, e o principal, o mandatário, Jair Bolsonaro. Todos eles estão aquém da função que ocupam ou ocuparam. Não tem nessa lista nenhum petista, né? São tudo santinho. Não, eles não são governo. Tá, mas quem é que vai? Tá, quem é que continua? Mais um minuto aí, vamos lá. Tá, emudeceram quando não tinha que falar nessa lista. Eu vou ratificar o que eu falei. Eu sinto muito desapontar a esquerda, mas o Bolsonaro vai brigar de novo pela reeleição, pode ter certeza. Ele, Deus de que não tenha comprovação de corrupção, e ele tem que mudar com relação a máscaras, a falar muita bobagem, descer do palanque e governar, mas quero dizer para vocês, o Brasil está andando. O Brasil, com essa famigerada pandemia que veio, assim, pegou o mundo de surpresa,
o Brasil está andando, o Brasil está quase da metade da população vacinada com a primeira dose, a segunda dose está em média de 20%, a inflação controlada, tem que trabalhar, sim, para os preços não dispararem, porque... É o país da fantasia. É o país da Eu fantasia. ia perguntar que país é esse. Da fantasia. Ô, Demerval, o Bolsonaro, para ganhar a eleição, tem que fazer como fazia o Lula. Lulinha, paz e amor. Tá, mas quem continua? Vamos adiante, vamos adiante. Vamos adiante. Para complementar o que o doutor Demerval disse, né? O Bolsonaro, para ser tudo isso, fazer tudo isso que o senhor disse, ele vai ter que nascer de novo. E olhe lá, né? As urnas vão comprovar, né, doutora? Como na primeira vez. Não, mas aí a gente já sabe. A gente pega características de pessoas que idolatram o Bolsonaro. Eu não estou dizendo aquele eleitor que votou, se arrependeu, de quem defende o governo, mas não votou. Né? Vai ser uma disputa boa, boa, né? Pega. É aquele cara que se vê uma carteira caída no chão, ele vê quem é que deixou. Doutora Márcia, consideração final para nós encerrar o programa. Eu gostaria de dizer o seguinte, assim, eu concordo com a doutora Ângela, com o doutor Fernando, eu acho que assim, os bolsonaristas vivem num planeta, num país, assim, tipo Alice nos Países das Maravilhas, porque a gente não consegue enxergar isso, né? Tem que ter muita imaginação. E assim, feliz que a comissão, né, da Câmara convocou o Braga Neto para prestar esclarecimentos sobre a ameaça às eleições. Espero, né, que a CPI avance, que fique cada vez mais claro que esse governo não tem condições de permanecer à frente, né, do nosso país, e espero que efetivamente as pessoas aprendam a votar, que votem em pessoas efetivamente preocupadas com a população, e que a gente melhore também o nosso Congresso para o presidente Lula não precisar, né, se coligar com essa gente. Lula livre e fora Bolsonaro. E eu quero que o Brasil acabe com esse petismo e esse bolsonarismo, porque um país não pode conviver com esse radicalismo extremo, tanto do PT quanto do bolsonarismo. E, dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores, e, em nome da minha bancada, eu lhes peço que nos aguardem até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser.